O Corinthians, do Ramon Dias, do Emiliano, 9 partidas, golaços e mais golaços hoje. Vamos lá. A primeira coisa é que o presidente às vezes não pode ouvir algumas pessoas, senão ele não preside o clube, né? Se ele não tivesse com o Fabinho Soldado, dado ao Fabinho Soldado a oportunidade de contratar 9 jogadores, o Corinthians não teria mudado a chavinha. E esses caras que vieram mudaram essa chavinha. Particularmente Hugo, goleiro, Ramalho e principalmente Carrilho e principalmente a figura do Memphis Depay. Se esses caras não estivessem aí, Neto, e você... Porque agora também é fácil falar depois. Não, se os caras não tivessem aí, o Corinthians cairia. Seria rebaixado. Seria mesmo? Seria rebaixado. Biro, Matheus Araújo, esse jogador, o lateral esquerdo, como que chama aquele moleque? Até esqueci, o Hugo. Seria rebaixado. Palácios, seria rebaixado. Jogou, Eu não tenho dúvida disso. Olha, o Yuri Alberto, ele ficou artilheiro do campeonato junto com o Alejandro, do Vitória, 15 gols cada um, 31 gols. O cara que mais gol fez no Brasil, no Brasileiro. O Pedro, que tinha que ter mas o Pedro machucou. Se o Pedro tá jogando, ele faz 40. Vamos lá. Qual a ideia sua do Corinthians, dessa visão do Corinthians nesses últimos 9 jogos, tá ligado? E dessa força. E do Fabinho Soldado, que contratou jogadores incríveis. Era pra ser os 4 ou 5 pro Corinthians no jogo. Era pra ser os 4 ou 5. O Messi meteu a bola pro Roberto. O que pensar do Corinthians, até projetando pro ano que vem? Em relação a tudo que está acontecendo, tá ligado? Concordo com o Quesada, e essa virada de chave que o Corinthians deu, ela parte, eu acho que exatamente da contratação desses jogadores e principalmente do Memphis Depay, porque o cara chega ali e se encaixa no time. Eu acho que ele caiu na graça da torcida logo no primeiro momento, primeiro contato, começou a jogar, ele estava fora de forma ainda, foi adquirindo forma no decorrer do campeonato e pena que ele chegou nessa parte final, porque se ele chega um pouco antes, o Corinthians podia brigar lá em cima da tabela, e eu tenho certeza que o Memphis ajudou demais. Agora, o que o Yuri Alberto voltou a jogar... É impressionante. Ele voltou a jogar, sabe por quê? Você sabe que o Yuri é fã da Fórmula 1, né? Ele acompanha aqui na Band, ele ama a Fórmula 1. Ele é um garoto maravilhoso e voltou a jogar um futebol. Sabe o que cresceu? De artilheiro. Rodrigo Carro, Memphis e ele. Exatamente. Esses dois caras tirou um peso dele incrível. E ele fez o 31º gol, ele fez mais gol esse ano do que os 2 últimos. Tá aí o gol de bicicleta do Memphis Depay. Pra você, Marília Ruiz, depois do Sálvio, o que você viu desse Corinthians, do Fabinho Soldado, daquilo que se transformou o Corinthians nesse campeonato? 56 pontos, tá na pré-Libertadores, tá na Copa do Brasil, tá no Brasileirão e tá no Campeonato Paulista. Todo mundo que disse que já estava fora da Copa do Brasil, da Libertadores, precisa dar um errão, né? Eu acho que há algumas explicações. Acho que a fase do Yuri Alberto ela é muito importante. A gente tem visto artilheiros no Campeonato Brasileiro de times que se salvam da Série B. E ele salvou o time, mas não ficou ali no finalzinho da tabela. O Corinthians chegou à 7ª posição com esse recorde de 9 vitórias seguidas. Não aconteceu nem nos anos em que o Corinthians ganhou os seus títulos brasileiros. Eu acho que sim, faz diferença a dupla de ataque com o Memphis, mas é bom lembrar que o Memphis ele estreou no Corinthians há 2 meses, então não é só isso que explica o que aconteceu. Acho que a dupla Ramon e Ramonzinho errou demais em algum momento, e desde que optou por 2 atacantes e não 3, como fez, por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, o time incorporou, né? Ficou mais seguro em campo, e obviamente com a sequência de vitórias. Eu concordo com o Quesada em relação à janela de contratação, mas a janela de contratação também traz com ela erros deste ano. O Hugo só é contratado porque o Corinthians perdeu o Cássio e o Carlos Miguel. Tem algumas coisas que deram certo, e quando a gente conta a história agora de trás para frente, parece que foram acertos planejados. Não. O Hugo é uma grande contratação, das melhores notícias do Corinthians nesse ano, mas ela vem depois... Vem de supetão, né? Veio de 2 tragédias seguidas, que é a perda do Cássio e depois a perda do Carlos Miguel, do jeito que foi. E não tanto que a culpa é do Corinthians, não é do Corinthians, só que foram 2 traumas seguidos para a torcida do Corinthians no pior momento do ano do clube. E o pior, né? O Corinthians no Campeonato Paulista terminou em 10º colocado, gente. Mas é lógico que é glória agora, Neto. Olha só, o Atlético Paranaense... Mas o time é forte. O Atlético Paranaense foi rebaixado com 11 vitórias. Você vê como que essa arrancada que foi fundamental para o Corinthians. O Corinthians tinha 6 vitórias, com 9 chegou a 14. Nós falávamos muito sempre aqui que o Corinthians tinha muito empate e não tinha vitórias, né? Essa arrancada, somado com poucas vitórias, só 6... que salvou o Corinthians. Mas sabe o que salvou o Corinthians, além das vitórias? É o seguinte, para você ganhar o jogo, você tem que fazer igual o Alberto fez. Nos últimos 8 jogos, 10 gols. É isso. Quando você tem um centroavante, vamos lá, há quanto tempo que
que você não fala do Hugo. Você menos, porque... Mas você entende muito de bola. Quanto tempo que a gente não fala com o Hugo? O Hugo, melhor jogador em campo. O Hugo é demais. Salvou o Corinthians. Há quanto tempo Porque que o Hugo... o ataque está funcionando, Por quê? está tirando o peso da defesa. Isso, porque o time ficou compacto. O treinador entendeu que não tem que jogar com 3 zagueiros. Está sofrendo menos Está sofrendo menos, está fazendo gol. Você vai lá e ganha de 3-0 do Grêmio. Você vai lá e você ganha do Botafogo. A gente tinha razão quando a gente era contra os 3 zagueiros e os 3 volantes. Né? Eu até entendo, mas só que é o seguinte, o que ele fez não dá para mandar ele embora. Muito pelo contrário. Ele tem que continuar no Corinthians, o Romão Dias ou o Emiliano Dias, porque o que ele fez, ele tem o grupo, ele fez tudo isso. Olha o Rodrigo Garro, olha o Memphis, olha o Mateuzinho que jogou de bola hoje, olha o Matheus Bidu que a gente metiu o pau. Falo por mim, eu falo por mim, não falo pelos outros, né? Olha o Alex Santana que entrou, olha quem entrou, o Charles fez gol, até acho que não tem que jogar no Corinthians o tal de Charles, mas olha, veio o José Martins, olha o Ranieri nos últimos 2 jogos, foi um dos melhores jogadores de campo, Criciúma Bidon. E aqui, Breno Bidon, que ele não colocava o Breno Bidon, então o time do Corinthians hoje é muito forte. E a perspectiva para o ano que vem é de títulos. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí precisa pensar do que vai fazer. Para mim, o Roberto não fica. Ele vai para o West Ham. Ainda mais agora do acidente, infelizmente, do atacante do West Ham. Ele vai ser vendido por 25 milhões de libras. O Corinthians tem 50%. O Zenit tem 50%. Vai ter que trazer um centroavante. Mas o Corinthians hoje tem um time forte. A gente falou do Marlon Freitas, né? Elegeu ele aqui. Algumas pessoas acham ele o melhor jogador do Botafogo no ano. Eu acho ele o mais regular, ainda que não seja talvez o mais brilhante. E a janela do meio do ano do Corinthians, muita gente fala do Memphis. E é óbvio que o Memphis potencializa um outro clima no Corinthians. Mas é bom lembrar que acho que a chave do Corinthians muda no jogo contra o Flamengo, em casa, e não tem Memphis. Aliás, não tinha nenhum anúncio que o Memphis chegaria. Naquele jogo contra o Flamengo, em que o Corinthians ganha do Flamengo do Tite, o Memphis não havia nem sido contratado ainda. Quando ele é contratado, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Por isso que ele não joga a Copa do Brasil. Não pôde jogar a Copa. A verdade, quem falou que o Memphis ia vir pro Brasil, pro Corinthians, foi eu. Eu sempre falo dos donos da bola, ou eu falo no apito final, eu falo na Band, ou na Rádio Bandeirantes, ou na Rádio Craque Neto. Eu fiquei sabendo 11 horas da manhã. E aí eu dei lá no Instagram. Muita gente não acreditou que o Memphis viria pro Brasil. Mas ele veio. E aí vocês têm que engolir agora o Corinthians com o Memphis. Ele incorporou isso do time do Corinthians. Muda o clima, né? Ele mudou tudo. Você vê como os jogadores gostam dele, como rapidamente ele entendeu a torcida. A gente sempre fala que a seleção brasileira, por exemplo, não consegue conexão nenhuma com a torcida. Nenhuma. E o cara chegou aqui sem nunca ter pisado aqui no Brasil umas 3 vezes na Copa de 2014 e rapidamente você percebe que não é forçado ele se identificar. Idioma, né? Sabe, ele vai numa comunidade, o idioma da torcida é gol. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele poderia fazer? Ó, eu vou viajar pra Holanda, porque eu vou voltar dia 12, então eu posso ficar fora do último jogo? Não. Sabe o que ele fez? Ele viajou. Gol de bicicleta. Ele fez gol de bicicleta. Então, esse tipo de gente, esse tipo de jogador que a gente tem que entender. Mas eu tava falando na janela pra falar de um jogador que eu acho muito importante nessa arrancada do Corinthians. Ele é fundamental, que é o Carrilho. Esse jogador potencializa o Garro, ser o meia que ele foi, e foi eleito o craque da galera. São 2 jogadores do Corinthians na seleção do campeonato. O Yuri Alberto e o Garro. O que pensar do Corinthians nesses 9 jogos, do Yuri Alberto com 10 jogos, 8 jogos, 10 gols. Rodrigo Garro, um dos melhores meias desse país, perde para o Estevão, mas eu acho que ele está entre o Gerson também, do Flamengo, que por sinal a Marília depois vai falar do Flamengo aí, em relação ao Gabigol. O que pensar desse Corinthians? O que pensar desse Botafogo, né? Como enxergar, por exemplo, o Flamengo, que deu uma caída, ganhou só a Copa do Brasil, é muito pouco, porque se investiu. É muito pouco. Olha o Palmeiras que investiu, só o Paulistinha, que o Gagliotti falava, e o cabelo de boneca também, que é o Veloso, que era só o Paulistinha. Agora o Paulista para eles virou Paulistão. E é um baita do campeonato, diga-se de passagem. Aí o Vasco que tá caindo, o Internacional que subiu um pouco, o Grêmio dá para entender do que tudo aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Atlético Mineiro que perdeu 2 títulos, quase caiu. Como é que o Corinthians vem pro ano que vem, nesse pensamento todo que é Sada Sálvio e depois tá ligado? Netão, bom, rapidamente para sintetizar, é preciso blindar esse elenco, os problemas financeiros precisam ser solucionados, tem lá a equipe lá do Augusto que vai resolver isso, e pensando no time, é preciso trazer 2 laterais, um zagueiro, e com essa tua informação agora,
que eu também acho que o Yuri vai embora. Ele não vai ficar, sabe por quê? Tem que trazer um centroavante. Porque só tem só 50% dos direitos. Porque só tem só 50% dos direitos dele. E ele fez 31 gols. E ele falou tem pra 23, gente ele falou pra gente aqui. O sonho do cara é jogar na Premier League. Então é o sonho dele, que ele vai Agora, com Deus. quem é esse centroavante, né? Essa é a grande questão, né? Quem que é o cara, né? Porque o Yuri tem ali uma coisa com o Memphis e com o Garro que o Corinthians vai perder, né? Olha, infelizmente. tem uma informação, a gente já deu aqui, o Neto deu também, né? Do acordo que o Gabigol tem com o Cruzeiro. Né? Acordo que estava acertado, principalmente quando o Cruzeiro estava com a vaga na Libertadores praticamente acertada. Dudu, Rony e a Gabigol tinham essas conversas com... Em relação ao Corinthians, no seu entendimento do Ramon Dias, do Emiliano Dias, da comissão técnica, daquilo que o Corinthians precisa mostrar, daquilo que o Corinthians precisa fazer pro ano que vem, né? A expectativa do Papai Noel aqui, de Botafogo, meu irmão, eu não ia ver o Corinthians, eu não enxergava o Corinthians da primeira divisão. Não é que eu não enxergava o Corinthians da Libertadores, não. Eu não enxergava o Corinthians na primeira divisão e eu não deixo de falar isso. Porque o que o Corinthians fez no primeiro turno era um time para cair. Mas aí o Fabinho Soldado veio, trouxe André Carrilho, Gustavo Henrique, que não jogou hoje, mas ótimo zagueiro, André Ramalho, Hugo, Thales Magno. Aí o Thales Magno, monstro. Aí trouxe o Memphis. E o Roberto começou a jogar, renovou o contrato com o Rodrigo Garro, trouxe o Alex Santana. Então, formou-se um grande time, né? O que pensar disso pro ano que vem, com a permanência já colocada no Fabinho Soldado, do Ramon Dias e de toda a comissão técnica, o Emiliano Dias. A verdade, o treinador é o Emiliano Dias. Eu não gosto do Ramon, você sabe, né? A gente já falou várias vezes isso aqui na Band, mas me convence o fato do time ganhar 9 partidas seguidas e é muito difícil. 27 pontos, pô. 27, bom, isso é curioso, né? Nos 29 jogos iniciais, 29 pontos. Isso. Nesses 9 jogos, 27. 27 pontos. É difícil tirar um cara desse. Agora, isso é convicção? Eu acho que são 25 gols e 7 sofridos, se eu não estiver errado. Um absurdo. Agora, o que não pode acontecer é o que aconteceu com o Silvinho, que tinha uma plena convicção. Silvinho começa a temporada, o senhor lembra, segundo jogo, perde pro Santos e é mandado embora. Mano Menezes, não, temos convicção, vai continuar, sai pra... Não, renova, se pega, o Duílio vai, renova... Então é o seguinte, né? Manda ele embora e o Augusto tem que pagar 13 milhões de multa. Olha que absurdo isso. Exato, a questão tem convicção que o trabalho realmente é bom no olhar do presidente e do Fabinho? Sim. Então mantém o cara e abraça 2025. Até porque se o Corinthians hoje tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil, se o Emiliano e o Ramon Dias também estão aí, é porque o Fabinho Soldado segurou. Sim. E vocês sabem disso aí. Vocês sabem disso. E aí... Teve muito momento difícil, Neto. Agora, 2025, Corinthians tem elenco sim. Agora, vai ser a primeira temporada do Ramon Dias completa. Que vai começar uma temporada... Se ela for completa. Se for completa. Vai começando a temporada, com pré-temporada, com treinamento. Ramon Dias, vamos lembrar, Ramon Dias vem ao Corinthians para salvar o Corinthians. E aí ele consegue chegar... Esse era o objetivo, né? Esse era o objetivo. Consegue chegar na Libertadores. Agora, 2025, o Ramon Dias vai ter que dar a resposta para título. Não é mais para salvar. O Ramon Dias, ele chega no Botafogo para tentar salvar o Botafogo, não fica nem um mês, vai embora, vai pro Vasco, não consegue o resultado e chega no Corinthians, tem um início ruim e agora colhe essa... O Corinthians, essa vitória de 3-0, Memphis Depay fazendo gol e tudo mais, conta pra mim, Michele. Então, Neto, 3-0 pro Corinthians. Olha, dá pra dizer que foi um amasso do Timão aqui na Arena. O Grêmio com muitas dificuldades, um Grêmio muito parecido com o que a gente já havia observado em jogos anteriores, com dificuldades para atacar, teve algumas possibilidades de ataque, mas quem teve o maior volume ofensivo foi realmente o Corinthians. E a gente percebeu todo o time do Corinthians de alguma forma tentando pifar, tentando dar assistências para o Yuri Alberto para que ele atingisse a marca de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acaba que ele conseguiu, ficou ali empatado em gols com o Alejandro do Vitória, em 15 gols, mas foi uma marca importante pro atacante do Timão, que passou por aqui sorrindo bastante. O André Ramalho falou a respeito dele por aqui também, rasgou elogios ao Yuri Alberto, a recuperação que teve o atacante
presidente do Corinthians, que também já falou com o apito final. Eu lembro aquela entrevista que ele se emocionou, foi muito bacana. E quem também passou por aqui e falou a respeito do Yuri Alberto foi o presidente Augusto Melo. Ele destacou que o Yuri Alberto é jogador do Corinthians, tem contrato com o Timão até o final de 2027 e por isso ele acredita sim que vai ficar. Mais do que isso, ele disse, Yuri Alberto é jogador do Corinthians e com certeza vai permanecer. Essas foram as palavras do Augusto Melo. O jogo aqui que contou também com uma bicicleta do Memphis Depay, tá jogando muita bola, Neto.